Parentes de crianças e adolescentes assassinados e membros de entidades de defesa dos direitos de crianças e adolescentes saíram às ruas hoje para protestar contra a impunidade. A passeata percorreu as ruas do centro da cidade. Somente na Bahia, entre 2000 e 2003, mais de 3.000 jovens foram assassinados. Jair Manuel das Neves, de 55 anos. Três pessoas ficaram feridas na explosão de um cilindro de gás natural de um carro em Salvador. A explosão ocorreu quando o veículo, que ficou parcialmente destruído, era reabastecido num posto de combustível. A polícia técnica ainda não sabe o que causou o acidente. O posto, que fica no início da Avenida Bonocô, foi isolado pelo Corpo de Bombeiros. Numa parte do teto, muitos estragos. A explosão foi tão forte que o cilindro de gás voou aproximadamente 50 metros e veio parar neste lote vago ao lado do posto. O carro, que estava sendo abastecido no momento da explosão, ficou completamente destruído. 3 pessoas ficaram feridas: um frentista, o motorista da caminhonete e o passageiro. Todos estavam fora do carro no momento do acidente. Sebastião mora a 4 quilômetros do posto, na Vila Laura. Eu estava participando de um torneio de dominó na Vila Laura, de repente houve uma explosão. Aí eu comentei com meus amigos: rapaz, será que essa explosão foi alba do metrô? Ou então pode ter sido uma ocorrência de uma coisa muito grave. Soldados do Corpo de Bombeiros, agentes da Perícia Técnica da Polícia Civil e funcionários da Bahia Gás, empresa que distribui gás natural veicular na Bahia, estiveram no local. Houve um problema técnico, de ordem técnica, que pode ter sido do posto ou do veículo, e isso gerou uma grande explosão no local. Segundo o dono do posto, o estabelecimento foi aberto há 5 meses e estava com os documentos em dia. Vamos aguardar agora uma posição oficial da Polícia Técnica, que já está no local, e do Corpo de Bombeiros. E vamos entrar em seguida com a queixa-crime contra o proprietário do veículo pelo dano causado aqui ao estabelecimento. A Polícia Técnica vai examinar a capacidade do cilindro, a validade e as instalações. E também se o cilindro era ou não original. Os feridos foram levados para o Hospital Geral do Estado. O motorista teve uma fratura na perna. O passageiro, que é sobrinho dele, teve ferimentos leves e foi liberado em seguida. O frentista Antônio Florencio Neto, de 36 anos, também passa bem e já foi liberado do hospital. O atraso na chegada do Corpo de Bombeiros aos locais de incêndios e acidentes tem sido uma reclamação de quem mora em Salvador. O que atrapalha o rápido atendimento? Há problemas nos equipamentos? Quais são os obstáculos enfrentados pelos bombeiros na capital? O repórter Ricardo Ismael está na Barroquinha, uma das 4 unidades do Corpo de Bombeiros em Salvador. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Genildo. Nestas 4 unidades do Corpo de Bombeiros trabalham 1.087 profissionais, homens e mulheres, que contam com 14 viaturas iguais a estas aqui. São viaturas de combate a incêndios e também com 150 hidrantes espalhados por toda a cidade. Mas, apesar de todo o empenho, de toda a boa vontade dos bombeiros, em muitos casos de acidentes e de incêndios, o atendimento não é prestado com a devida agilidade, com a devida rapidez, por causa de muitas dificuldades. Quais são essas dificuldades? É o que a gente vai saber agora com o Tenente Coronel Nelson Vasconcelos. Bom dia. Bem, as pessoas têm reclamado dessa demora no atendimento. O que é que acontece? Bom dia, Ricardo. Bom dia, telespectadores do BATV. As dificuldades que o bombeiro encontra para o atendimento rápido às solicitações decorre. Nossa cidade hoje apresenta engarrafamento em diversos pontos e em horários também diversos. Não tem mais horário de pique para se encontrar congestionamentos em todos os logradouros. Tem também o problema do trato da solicitação, o trato da comunicação, em que o solicitante tem importância em nos passar informações claras, precisa. Nós levamos algum tempo para o retorno, fazer a averiguação, a confirmação, e todo esse movimento também o problema dos trotes, que são inúmeros. Corresponde a mais de 80% das ligações que chega à nossa central de telecomunicações, a nossa central única. Então todos esses fatores, associados também ao crescimento da cidade, é que tem nos comprometido um pouco no tempo-resposta das nossas atividades. Coronel, em média, quanto tempo leva o Corpo de Bombeiros para fazer um atendimento num caso de incêndio? Nossas viaturas estão em deslocamento em menos de 1 minuto quando acionadas. Dificilmente a gente leva, nossas unidades
Nossas guarnições levam mais de 1 minuto para já estar em deslocamento. O que ocorre depois da saída na unidade são essas dificuldades já ditas. E o ideal é que nós consigamos trabalhar nos primeiros 5 minutos da ocorrência. Bom, o senhor falou que mais de 80%, cerca de 80% das ligações dos telefonemas que chegam aqui são trotes. O que é que o Corpo de Bombeiros tem feito para combater esse tipo de situação? Nós temos hoje a nossa central única, ela tem uma mensagem que diz às pessoas que usam indevidamente a telefonia de que estão cometendo um crime. É preciso, quem sabe, melhorar essa capacidade nossa de identificar e responder a essas atitudes. Coronel, bom dia. Olha, os bombeiros estão fazendo aqui uma demonstração de como eles trabalham em casos de incêndio. Aqui é uma simulação. Bom, a dificuldade é grande. Genildo tem uma pergunta para ser feita agora. Exato. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Coronel. Pelo que sabido, nós temos aqui 4 unidades do Corpo de Bombeiros em Salvador, 4 pontos onde os carros ficam concentrados. Na verdade, 4 quartéis, diria assim. Para uma cidade como Salvador, não é um número pequeno não, e por isso há uma dificuldade de deslocamento, Coronel, porque a gente tem pontos assim muito distantes, porque a cidade cresceu ao longo dos anos e vem crescendo mais ainda. Esta não é uma das dificuldades? Também, Genildo, também a dificuldade com relação à localização de nossas unidades. Mas medidas governamentais já estão em implementação no sentido de se dotar a cidade de mais unidades de bombeiros em pontos mais estratégicos, para que possamos melhorar esse tempo, aquisição de novos equipamentos, seleção de pessoal e todo um conjunto até estudos para a ampliação da rede pública de hidrantes. Coronel, Oi. Pode complementar, é a Adriana aqui. Viu, Adriana? Então, eu creio que com esses procedimentos nós haveremos de melhorar a qualidade e o tempo-resposta de nossas operações. Coronel, em relação aos obstáculos que Salvador proporciona, que impedem também, esses obstáculos impedem o Corpo de Bombeiros de chegar ao local. Quais são esses obstáculos? A nossa topografia já é relativamente difícil para deslocamento, Adriana. Tem também os logradouros que são privatizados, condomínios que fecham ruas. E o obstáculo também é a falta de colaboração dos nossos motoristas, que ao ouvirem as sirenes, às vezes é impossível no engarrafamento fazer isso, mas ao ouvir a sirene não facilita a passagem do nosso socorro. Esse conjunto de dificuldades termina complicando e prejudicando um pouco a nossa missão. Agora, Coronel, o senhor falou aí sobre a privatização de logradouros, de condomínios. São aquelas situações em que as pessoas fecham a rua simplesmente e não comunicam ao Corpo de Bombeiros, é isso? Isso, eles fecham, se apropriam do logradouro tido como público e que nós imaginamos que esteja em condições de tráfego e quando chega nesses locais já está vedada a nossa passagem, impondo novas